Eu quero que você abra a sua palavra. Se a pastora Joana foi com Gênesis, nós vamos continuar em Gênesis. Amém? Irmãos, eu acho que o almoço da Mariene, hoje a salada estava bem temperada. Eu já acabei com a água aqui, queridos. Dá mais um pouquinho de água para mim, por gentileza. Gênesis, capítulo 50, último capítulo de Gênesis. Leremos 2 versículos. Versículo de número 20 e 21. O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como os vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. Espírito Santo, esse é o lugar que nós gostamos de estar. É aqui que nós gostamos de estar, diante de Ti, despidos diante da Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque somos Teus filhos, e os filhos têm direito de ouvir a voz do Pai. Espírito Santo, sopra mais uma vez sobre o nosso espírito a Tua verdade. Encha-nos da plenitude da Tua glória. Nós queremos mais de Ti, precisamos de mais de Ti. Encha-nos e ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos ir além, Senhor. Fala conosco, que não seja a nossa carne, Senhor, sendo ministrada apenas, mas de forma personalizada o nosso espírito, e a nossa alma venha a ser transformada nessa noite, Pai. Tua presença está neste lugar, Senhor, e ela é tudo que nós queremos. Declaramos confundido o exército do inimigo, Senhor, cancelado toda a astúcia do inimigo, e declaramos o trono de Cristo sobre o nosso coração, Senhor. Pelos méritos de Jesus, se você crê e concorda, você pode dizer amém. Igreja, o tempo do qual nós estamos passando, o tempo do qual nós estamos vivendo, não é tempo para frouxo e para frouxa, amém? Aleluia. Nossa, pastor, mas você já começou com a palavra assim. Deixa eu dizer algo para você, querido. Quem sabe você está se sentindo fraco, amém? Mas a palavra de Deus diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Ou seja, os dias nos quais nós estamos vivendo, querido, não vai dar mais para viver pelo intelecto, não vai mais dar para viver simplesmente pelo conhecimento, ou se você é muito estratégico, não vai dar mais para você viver pelas estratégias. Só há um lugar, querido, que nós, nesses dias nos quais nós estamos vivendo, que antecede a volta de Cristo Jesus, e que todo o trilho profético bíblico está se cumprindo, querido, nas nossas vidas. Nós teremos vida plena, e é exatamente o lugar do qual José viveu. José viveu em que lugar, queridos? Vocês conhecem a história de José, sabe que ele era um dos filhos mais novos de Jacó,
e Deus deu um sonho. Ele era conhecido como um sonhador, e quando ele conta esse sonho para os seus irmãos, pasme, os seus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que os seus irmãos o invejaram, e invejando, os seus irmãos tramaram contra ele, tramaram contra a vida dele. E nós estamos aqui no último capítulo de Gênesis, e eu vou ler de novo. A palavra de Deus vai dizer: o mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus. O desígnio de quem? De Deus. Ou seja, José não vivia pelas suas estratégias, José vivia pelo desígnio de Deus, querido. E os dias nos quais nós estamos vivendo não são dias para frouxo e para frouxa, são dias para filhos e para filhas que vão viver, querido, na plenitude de crer no desígnio de Deus. E como é que eu e você podemos viver confiantemente nos desígnios de Deus? Se você conhece a Deus, você, querido, vai estar pautado no caráter desse Deus. E um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda, eu e você mudamos. As pessoas mudam, elas oscilam. O mundo oscila, mas Deus não. Deus, Ele é perene, Ele é eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Louvado seja Deus. E se você então conhece a Deus, assim como José, querido, conhecia, o caráter de Deus é que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mais do que isso, Deus, Ele é presciente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a sua vida lá da frente para trás, de trás para frente. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Então como é que é viver debaixo do desígnio de Deus, queridos? Está tudo sendo abalado ao nosso lado, está tudo corrompido, estamos vivendo diante de uma geração pervertida e corrompida. Como é então que eu vou viver debaixo de segurança, sabendo verdadeiramente que eu tenho uma vida plena para viver nesses dias? Sabendo, querido, que a sua vida não pertence mais a você mesmo, sabendo que a sua vida pertence àquele que você entregou a sua vida, aquele que comprou a sua vida, e que aquele que tem um propósito e um desígnio de antemão para você, querido. Aleluia! De antemão, querido. Antes de tudo, Deus, Ele já tem um desígnio para você. Então você precisa de crer que Ele é onisciente, que Ele é onipresente e que Ele é onipotente, que nesse lugar você vai viver, querido, plenitude da glória de Deus, e não vai viver meramente pelas circunstâncias. Amém, queridos? José não só sobreviveu nos seus dias, não, mais do que isso, José, ele viveu pleno, em abundância plena, querido, nos dias nos quais Deus estabeleceu ele sobre a face da terra. Então há um favor de Deus, querido, mas há um favor de Deus na sua infinita sabedoria. Amém? Eu não sei você, mas na sua vida não tem hora que parece, querido, que está assim, sendo abalado tudo ao seu redor? Não parece que está uma pressão? Não parece que os dias estão difíceis, estão complicados e complexos? É ou não é? Deixa eu te falar, igreja, tudo o que precisa e necessita ser abalado, vai ser abalado, querido. Mas nós que temos o reino de Deus, temos um reino que é inabalável. Igreja, de forma profética, não viva pelas suas estratégias, não viva simplesmente pelo seu conhecimento, não viva simplesmente por aquilo que você entende como 2 mais 2 é igual a 4, 1 mais 1 é igual a 2. Na matemática de Deus não é assim. Não é, querido. 3, 1 é 3 e 3 é 1, querido. Pai, Filho e Espírito Santo. Vive pela mente do Espírito, querido, porque você é um homem e uma mulher espiritual. Amém? Um homem e uma mulher espiritual discerne bem todas as coisas, sim ou não? Sim, querido. O homem espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido.
Então você não discerne as coisas pela carne, você discerne as coisas pelo Espírito, querido. Assim como José discernia nos seus dias. Então o favor de Deus não nos isenta da dor, amém? Mas garante o nosso propósito, aleluia. O favor de Deus não nos isenta da dor, querido. Deus dá um sonho para José, mas não mostrou a madrugada que José teria que passar, querido, amém? Deus às vezes não vai mostrar a madrugada que eu e você teremos que passar, porque se Ele mostrar a madrugada toda que nós teremos que passar, quem sabe eu e você desistimos do propósito, querido. Então Deus mostra o sonho, para que eu e você então entendamos e atuemos na única maneira que nós podemos agradar o nosso Deus. E qual é a única maneira que eu e você temos e podemos agradar o nosso Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que dele se aproximam devem crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam, que se consagram a Ele. Igreja, escute, deixa eu fazer uma pergunta para você e responda com sinceridade, olhando nos olhos do Senhor. Como é que está a tua vida de oração, cara? Porque se nós não dobrarmos os nossos joelhos e não tivermos uma vida de oração e devoção, querido, não vai suportar o tranco desses dias, irmãos. Não tem como, queridos. Não vai suportar o peso existencial do mundo espiritual. Um morcego vai tirar, querido, a sua atenção da palavra e vai fazer a sua mente devagar. Como é que está a sua vida de devoção, a sua vida de oração, cara? Deus, Ele procura esses, e são esses que verdadeiramente nesses últimos dias que antecede a volta de Jesus Cristo, vai entender os desígnios de Deus. Como é a igreja que você vai entender os desígnios de Deus e não vai andar pelas suas estratégias nesses dias, se você não dobrar o seu joelho e se você não buscar, querido, a Deus com toda a intensidade? Nós precisamos de ouvir a Deus. Como pode um homem se manter ilibado com um caráter refinado, sendo humilhado, traído, vendido pelos irmãos, sendo preso e injustiçado, mesmo não pegando a mulher de Potifar, indo para a cadeia injustamente, e manter-se com caráter ilibado, refinado? Por quê? Porque ele tinha uma promessa, porque ele sabia o que Deus falou com ele, e ele vivia debaixo do desígnio de Deus. Escute, igreja, o que é que está tocando o teu propósito, que está verdadeiramente removendo o teu coração da centralidade de Deus, querido? Como é que está a tua vida de oração? Porque o favor de Deus não nos isenta da dor. Você já viu aquele ditado que diz assim: tempos difíceis levantam homens e mulheres. Vamos de novo. Tempos difíceis levantam homens e mulheres. Tempos fáceis levantam homens e mulheres fracos, frágeis. Só que o detalhe é o seguinte: nós estamos vivendo em dias, querido, como se estivesse num campo aberto, amém? Pega no teu espírito. E num campo aberto, querido, não tem aonde você se refugiar, só tem um lugar que nós temos o refúgio. E aonde?
na presença de Deus. Nós estamos vivendo em dias que o campo está aberto e a tempestade está vindo de frente para nós, querido. E aí? Não tem para onde correr. Você vai ter que passar pela tempestade, querido. Se já não está passando. Aleluia. Se já não está passando. Deixa eu te dizer algo. Você já viu a história da águia? A águia, querido, tem o seu filhote. Está tudo bonitinho, ela prepara ali o seu ninho com as plumagens, tudo gostoso. Vai passando os dias, a águia vai tirando aquelas plumagens para o espinho do ninho começar a cutucar o filhotinho, porque senão o filhote só fica lá. Só me dá. E daqui a pouco a águia chega, ó. Vai, filho, voa. Escute, são os dias que o papai está fazendo conosco. Vai, filho, vamos, voa. Vamos lá, você é capaz. Vamos lá, filho, eu tenho uma promessa na sua vida. Você não foi chamado para viver pelas estratégias, você foi chamado para viver pelo desígnio e pelo propósito. Eu não sou filho do homem para mentir, e não sou filho do homem para se arrepender. Eu sou Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, é tão gostosinho quando nós estamos lá em casa com um cafezinho, postando assim: fiz o meu devocional hoje. A leitura hoje foi a respeito de José, mas quando nós somos levados para o dia a dia na prática, irmãos, quantos Josés estão aqui? Aleluia. Você sabe, querido, na prática da sua vida, que você é desafiado todos os dias, como o apóstolo Paulo era desafiado. Eu e você somos. Lembra do apóstolo Paulo? Ele pede: Senhor, tira esse espinho da minha carne 3 vezes. E o Senhor diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E ele diz mais: vem um enviado do diabo me esbofetear na cara ou no meu rosto, para que eu não me soberbeça. Irmãos, quem sabe nós estamos vivendo nesses dias, estamos sendo afrontados, estamos sendo caluniados, estamos sendo, querido, quem sabe perseguidos no mundo espiritual como nunca antes. Mas deixa eu dizer algo para você. Tem uma parte do evangelho, na bem-aventurança, que eu e você temos que gostar, irmãos. Eu e você temos que gostar dessa parte da bem-aventurança. Eu vou fazer questão de ler para você. Olha que gostosa essa parte da Bíblia. As bem-aventuranças, no final dela está escrito assim, Mateus 5, versículo de número 11 e 12, está escrito assim: bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai, alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, igreja, em nome de Jesus. Às vezes a gente não gosta muito dessa parte da Bíblia. Eu tenho enfrentado algumas calúnias, algumas perseguições, irmãos, e às vezes as pessoas acham que eu vou desanimar. Irmãos, eu conheço a Bíblia, é pelo contrário, querido. Eu olho para isso e digo: Senhor, bendito seja o teu nome, porque o Senhor está me dando a graça de ser perseguido por ti, pela causa do Evangelho, porque eu estou incomodando o inferno. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. É esse o lugar, igreja. Então escute, a unção que você carrega, ela vai ocasionar perseguição, querido, não tem como. Mostra para mim na Bíblia uma pessoa que tem a unção e que teve a unção de Deus que não foi perseguido. Uma. A começar por Jesus. Então, se você é um escolhido de Deus, se você tem uma unção, querido,
Aonde é que é a sua mesa? As pessoas estão caluniando você por trás de você, ou você está fazendo parte da mesa da calúnia? Porque a unção de Deus sobre as nossas vidas, não tem como, querido, ela vai atrair perseguição. E uma igreja relevante, pessoas relevantes, pessoas que verdadeiramente querem viver pelo desígnio de Deus, não tem como, vai ter, querido, que passar pelas peneiras. Você vai ter que lidar, querido, com a calúnia. Você vai ter que lidar, querido, com a rejeição. Você vai ter que lidar com a ofensa. Como diz na bem-aventurança: exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. José vivia o desígnio de Deus. Aleluia. O coração dele, querido, não era pautado nos homens. Irmãos, se a gente quer ser ovacionado pelos homens, irmãos, a gente já recebeu o nosso galardão aqui. O nosso negócio é ouvir dos céus, queridos. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O nosso alvo é os céus, querido. Coloque os seus olhos na eternidade, querido. Aquilo que não é passageiro, aquilo que não é corruptível, aquilo que a traça não corrói, que os ladrões não minam e não roubam. Então o favor de Deus transcende, é na sua infinita sabedoria. E Provérbios diz que a sabedoria, ela se assentou para aprender com Deus. Provérbios fala isso. E Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que esse dá de forma liberal, querido. Então o favor de Deus não vai evitar a cisterna, não vai, querido, evitar, quem sabe, a cova dos leões, não, mas vai transformá-las em propósito de Deus para nossas vidas. Amém, aleluia. Sabe, irmãos, na minha vida até hoje eu não vivi nada do que eu quis, nada. Eu fui preparado para ser atleta e jogador de futebol. Aos 23 para 24 anos, no auge, Deus me chama, eu entrego tudo. Eu falava que iria casar com uma mulher de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que eu não queria sair do estado lá do Mato Grosso do Sul. Deus me deu uma amada esposa, e glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Uma moça como essa, de Santo Anastácio, São Paulo, perfeitinho, do jeito que eu precisava. Aleluia. E eu vim encontrá-la em Sorocaba, irmãos. E os desígnios de Deus vai tomando conta e vai direcionando, irmãos, as coisas. Vai fluindo de uma forma que nós vamos entendendo que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, irmãos. É melhor se render logo. É melhor se voltar logo para o centro absoluto da vontade de Deus, querido. Então, no aquário é você que nada e governa, querido. No oceano não. No oceano é você entrando na agenda de Deus. No oceano, querido, é Deus governando você. E aí você precisa de escolher, querido. O que é que você vai querer da sua vida? Porque o favor de Deus, querido, transcende. O favor de Deus não segue uma lógica humana, mas uma sabedoria divina. Está além, está fora da proporção, querido, da lógica das nossas vidas. Como é, querido? Me explica que um escravo, um cara que está escravo, esquecido, ele deixa de ser escravo e ele vai para um posto de governador da maior nação daquele tempo. Explica para mim isso. Pede para os cientistas te explicar, querido. Pede para os filósofos tentar te explicar isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:3 diz que pela fé nós compreendemos que
tudo foi criado e veio à existência pela palavra de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, isso é dom. São dias de percepções, querido, espirituais. A carnalidade tem que ficar de lado, querido, porque a lógica humana não entra no governo do Espírito. Enquanto nós estamos vivendo debaixo de uma geração, querido, corrompida, as pessoas, nós já estamos vivendo, querido, no tempo da apostasia, lógico que já estamos. Ah, mas o Brasil tem pessoas aí que estão aderindo à fé, mas que fé? Hoje nós temos igreja, querido, que se declaram igreja, mas são apóstatas. Igrejas inclusivas, igrejas que dizem que a palavra de Deus é obsoleta, que não se abre mais a palavra de Deus. Igrejas, queridos, que são contos de fábulas. Isso é apostasia, querido. Tem um nome de igreja, mas não é igreja. Não fala de Jesus, não fala do centro da palavra, não fala daquilo que realmente a palavra de Deus diz, querido. Puxa, mas eu me ofendi agora, pastor. Que bom, esse é o desejo do meu coração, querido. O evangelho, ele é ofensivo para o nosso coração, irmãos. Sabia disso? Ele é ofensivo, porque ele é poder de transformação para todo aquele que nele crê. Porém aquele que não crê, querido, já está perdido, já está condenado. Nós não estamos brincando de casinha de oração, irmãos. Nós estamos aqui para declarar céus e terra na vida das pessoas, ou uma eternidade diante de Deus, ou uma eternidade longe de Deus, queimando durante toda uma eternidade. E o favor de Deus, querido, é para acometer os corações, aleluia. Não segue a lógica humana. Gênesis 41:14 diz: então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Gênesis 41:38-40 diz: disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há um Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Esse Deus não é gente. Ele dá risada dos seus inimigos, irmãos. Você já leu Salmos de número 2? Salmos de número 2 é um salmo messiânico, e diz que Deus dá risada dos seus inimigos. É tão interessante isso, querido, que quando você vai ver o libertador do povo de Deus, que era Moisés, Deus esconde Moisés aonde? Na casa de Faraó, querido, e ainda faz com que a filha de Faraó amamente ele. Esse Deus não é gente, querido. E você aí preocupado, e você aí totalmente, vendo os abalos acontecendo e temeroso. Você é filho, querido, você é filha. Você foi chamado para viver debaixo do desígnio de Deus, querido. Não é só cantar, ministro de louvores, não é só cantar. A tempestade é você, chuva forte é você, e o que me faz tremer, cara, o que faz tremer a perna não é Satanás não, cara, é a presença de Deus, velho. É a presença de Deus que faz a gente tremer, irmãos. Cale-se diante dele toda a terra, querido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, querido. O diabo é um cachorro na coleira de Deus, como dizia Martinho Lutero, querido. Ele só vai na sua vida até onde Deus falar assim, é até aí. A sua vida pertence ao Senhor, querido.
E eu quero chamar você para viver debaixo desse favor, um favor que transcende a sua lógica humana. Você não consegue controlar as pessoas, queridos. Você não consegue controlar os seus filhos. Não consegue controlar, querido, a sua esposa e o seu esposo. Se duvidar, você não consegue controlar nem você mesmo, se não for o poder do Espírito Santo. E Deus não tem o controle, Ele tem o domínio de todas as coisas, queridos. Se Deus falar assim, ó, já deu para você, Rafael, e aí? Rafael, chega, hoje é o dia seu, irmão. Meu filho, é hoje. Você sabe se vai viver o dia de amanhã, querido? Sabe ou não sabe? Ah, irmão, então pelo amor de Deus, você tem um desígnio, um propósito que está escondido em Cristo Jesus, como diz lá Colossenses, a sua vida está oculta em Cristo Jesus. Aleluia! E esse é o favor de Deus, querido. Porque como é que você vai explicar o cara escravo e o cara sai para a maior patente da época? Ah, irmãos, aí vem a loucura. A loucura que nós vamos ver, biblicamente falando. Porque o favor de Deus transforma as feridas em portas e oportunidades. Olha o texto, como que ele termina. O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos vossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Escute, tudo que Deus vai fazer na sua vida não tem a ver somente com você, tem a ver com você e tem a ver com pessoas, tem a ver com você e tem a ver com um propósito maior que vai transbordar na vida de pessoas. Amém, querido? Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e encorajou com palavras carinhosas. Imagine essa cena. José recebe um sonho. Esse sonho ocasiona inveja, querido, no coração dos mais próximos dele. Um dia eu estava conversando com um empresário. Tomara que isso não seja realidade na nossa vida, viu, irmãos? Tomara, que é uma tristeza isso que eu vou compartilhar. Esse empresário disse assim: pastor, se eu dependesse dos meus amigos e dos meus irmãos para eu prosperar na minha vida, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que naquilo que ele demandava como empresa, geralmente era totalmente pessoas de fora que o abençoavam, mas os amigos muitas vezes o invejavam, tinha resistência. Olha que loucura, irmãos. Puxa, pastor, mas por que você está compartilhando isso? Porque, queridos, isso infelizmente está desde lá do Éden, ou desde o Éden, desde Gênesis, o primeiro homicídio. Abel dá um culto que agrada a Deus, Caim não consegue dar um culto que agradava a Deus. O que Caim fez? Matou Abel, cara. Olha que loucura, porque o culto de Abel agradou a Deus e o culto de Caim não agradou a Deus. E mais, Deus falou com Caim: eis que o pecado está à porta. Deus está falando assim: eu estou vendo, cara, o que você está fazendo com seu irmão. E mesmo assim Caim matou Abel, queridos. Aí a gente vê também na história de José a mesma coisa. Aí escute, José, agora governador, o sonho se cumpre, querido, daquilo que Deus deu a revelação para ele em relação ao sonho de Faraó. Vem um tempo de fome e de escassez jamais visto naquele tempo, que acomete inclusive os familiares e o povo dele.
Aí José está lá como governador, irmãos. Olha só que momento glorioso. Tempo de fome, de escassez. E agora está lá os irmãos dele, diante dele, queridos. Olha que cenário pronto para o ego ressaltar, para a carnalidade falar mais alto, querido. E agora José chegar e se lembrar, querido, e deixar a rejeição e o espírito da rejeição assumir. E naquele momento, querido, agora é minha hora. Mas não é isso que a Bíblia diz, querido. Não é isso que a Bíblia diz. Porque quem tem o favor de Deus, querido, perdoa. Porque sabe que o propósito é maior do que a ofensa, amém? A ofensa é uma isca, querido, do diabo. Escute, todas as vezes que você estiver caminhando, cara, quanto mais você estiver caminhando, indo além, pode ter certeza, a estratégia do diabo vai ser a mesma. Você vai ser ofendido, querido. E por que você vai ser ofendido? Porque a única maneira do maligno intentar contaminar o teu coração. E biblicamente falando, o autor aos Hebreus diz que nós devemos tomar cuidado para que não brote nenhuma raiz de amargura no nosso coração. Que isso é o único viés que impede a graça de Deus de fluir na nossa vida, a fim de que não contamine a nós e não contamine a muitos. Então, para barrar o desígnio e o propósito de Deus, querido. Por isso, igreja, nós precisamos de saber lidar com as ofensas da maneira bíblica e da maneira que Deus lida com essa movimentação. Para quê? Para nós vivermos em segurança, queridos, debaixo do desígnio de Deus, porque o favor de Deus transforma feridas em portas de oportunidade. Você sabe que José é uma tipificação de Jesus. Jesus, querido, naquela cruz, ele bradou e disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele fez isso? Para que você nunca mais sentisse o que ele sentiu na cruz. A Trindade foi ruída, para que você tivesse o Espírito de Deus dentro de você, Leandro, e clamasse: Abba, Pai, Paizinho querido. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos e nós nunca estaremos sós. Existe um desígnio, pode abalar todas as coisas, as nações e os governadores podem se comunar, mas nós temos uma promessa, queridos, e podemos viver debaixo do desígnio de Deus. E aí é uma movimentação de sobriedade, querido, de paz, de segurança, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Então, se ninguém quer ler mais a Bíblia, está obsoleto para a nossa geração, nós não, querido, nós vamos continuar lendo a Bíblia. Se ninguém quer mais adorar a Deus, querido, se quer se apostatar, não quer mais cultuar, não quer mais buscar a presença de Deus, problema é de quem não quer buscar a Deus, de quem não quer cultuar. Eu vivo debaixo de um desígnio, eu vou cultuar, eu vou adorar, eu vou buscar, queridos, em nome de Jesus. Igreja, se coloque com os joelhos no chão. Crie marcas nos seus joelhos de tanto clamar aos céus e ao Senhor. Para você ouvir o desígnio, o propósito, querido. Deus está desabilitando a muitos, e eu não quero que ninguém aqui seja desabilitado, querido. Aleluia. Está pegando no espírito.
Deus está desabilitando a muitos e habilitando outros. Por quê? Porque, querido, quem não entender o desígnio, não entender a movimentação dos céus, vai agir pela carne, vai sair da posição, irmão, vai sair da posição, irmã. Mas como José permanece na posição, aleluia, eu tenho certeza e eu discerno no Espírito isso, de uma forma profética. Eu já estou na conferência, irmãos. Olha que semana que Deus está planejando, conferência e depois confra. Esse ano eu estou lá, hein? Shortinho, mergulho, aleluia, sandal na cara, churrasquinho, chefão pilotando. Não, quem que pilota lá a churrasqueira? Quem? O Milton, cadê ele? Está aí? Não está, né? Aleluia. Eu quero todo mundo lá, irmão, em nome de Jesus. Um momento para a gente bater um papo, conversar, dar risada, amém? Vamos contribuir uns com os outros aí. Mas eu discerno no Espírito, querido, que Deus, Ele te trouxe, Ele te atraiu, querido, nessa noite, e Ele está te pegando por dentro. Deus está liberando o favor dEle nas suas entranhas, no seu interior, querido. Eu posso ver céus abertos. Deus, Ele está te selando e te batizando, querido, com fogo, para você suportar, querido, o tranco dos nossos dias, aleluia. Então, se é no oceano, libera, querido, entra no oceano. Você já viu a história de alguém que está se afogando? A pessoa geralmente ela se afoga porque ela entra em desespero, e ela entra tanto em desespero que ela se afoga. E ainda mais, quando você vai ver as histórias, diz assim, que a pessoa que vai ajudar a pessoa que está desesperada, às vezes, também se afoga. Por quê? Porque aquela pessoa está tão desesperada que ela acaba tendo uma força desproporcional, que acaba afogando os dois. Então, escute, é tempo de boiar, querido, e se soltar no oceano, querido. Quem sabe como Jonas, mesmo lá dentro do peixe grande, o Senhor está lá. Mas é para boiar, pastor? Sim, porque isso demonstra a sua confiança no papai, querido. Demonstra a sua confiança e a sua fé, querido, de que Deus está no leme da sua vida, aleluia. Assim como José confiava, irmão. Então, sim, é tempo de perseverar, querido, é tempo de permanecer, é tempo de continuar o desígnio de Deus, querido. Ele vai se desenrolando nas nossas vidas, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele vai se desenrolando nas nossas vidas. Você está tomando uns jabs aí? Está vindo, querido, um negócio de todo quanto é lado, muita seta de confusão aí na sua mente, muita situação no seu interior, aleluia. Segura, hein? Tem um desígnio de Deus para a sua vida. Alma, cale-se agora em nome de Jesus. Você é um ser espiritual que tem uma alma, mas você não é um almático. Você anda pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito, todos os que têm o Espírito Santo, esses são guiados por Deus e são chamados filhos de Deus. Amém? Aleluia.
Meu Deus, está rio aqui, irmãos. Mal tem que finalizar. Falta 10 minutos e a gente tem que ser ministrado pelo louvor, querido, ainda. Mas eu sei que o Espírito está facinho, querido. O Espírito está fácil hoje, hein? Está fácil. Ó, eu conheço esse cheirinho, querido. Eu conheço esse cheirinho. Ah, Senhor. Irmãos, é muito pequenininho o que a gente pensa que Deus tem para nós. Às vezes Deus, querido, quer te mostrar tantas coisas, tantas revelações, tanta liberdade aqui dentro. Eu acho um absurdo que esses caras viviam. Você pega um apóstolo Paulo da vida, o cara está preso e o cara está falando assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está preso. O cara era mais missionário do que nós estamos soltos. Você pega José, e eu discerno, querido, um mover de Deus, do Espírito sobre nós. Como eu discerno esse mover de Deus sobre nós? Um favor de Deus sobre as nossas vidas que transcende a lógica humana e que se move debaixo de uma sabedoria de Deus. Eu quero, vem cá, louvor, ajuda-me aqui. Quero que nós toquemos os céus. Se levante em nome de Jesus, o seu lugar. Nós precisamos de tocar este lugar. Nós precisamos de tocar os céus. Nós precisamos de tocar os céus nessa noite. Precisamos de tocar os desígnios de Deus, queridos. Há esse lugar dele para as nossas vidas, queridos. Esses dias, eu e a minha esposa estávamos vendo uma ministração do saudoso irmão Gregório McNutt. Quem conheceu o Gregório McNutt? Alguns. Pensa num cara louco, irmãos, por Jesus. E ele dizia algo que eu acredito, que as realidades espirituais, essas são verdadeiramente as realidades. O que está aqui, ó. E a palavra de Deus diz que nós não vivemos pelo que nós, mas nós vivemos por aquilo que é testificado, por aquilo que nós cremos. Aleluia, aleluia. Um dia eu assisti um vídeo, e esse vídeo era uma ilustração de um momento do juízo final. E nessa ilustração, esse vídeo, se você puxar na internet, tem ele. Na ilustração, Deus chamava fulano de tal. O que você foi na terra? Nossa, eu fui um empresário bem sucedido, eu tive uma empresa multinacional. E aí Deus falava assim: nossa, mas no meu livro não estava escrito isso a respeito de você. No meu livro estava escrito que você ia ser um pregador do Evangelho, e mais de 1 milhão de almas você iria trazer para o reino do céu. Puxa esse vídeo, é muito interessante, queridos. É muito interessante.
Sabe, igreja, nós precisamos de ser espirituais, de apontar para a eternidade, queridos. Nós precisamos de nos voltar, querido, e tocar o desígnio dos céus. A alma fica se debatendo, querido, por quê? Porque ela quer andar na frente do Espírito, e não é assim, querido. É o Espírito que governa a alma. Aleluia. É o Espírito que governa a alma. Deus, Ele é um Deus que Ele pode fazer com você da mesma forma que fez com Felipe. Felipe estava ali num momento de grande avivamento em Jerusalém. Um etíope foi a Jerusalém adorar e estava voltando para suas terras longínquas, lendo o profeta Isaías. E o Senhor dá uma voz de comando para Felipe e diz assim: Felipe, vai até esse etíope e pergunta: entendes o que lês? E Felipe vai e faz, debaixo do comando do Senhor. Ali ele evangeliza o etíope. E depois o que acontece? Deus translada Felipe, querido. Você está preocupado com o seu amanhã, querido, e a Bíblia está dizendo assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 6:34 agora. E não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal, querido. E quem vive debaixo do desígnio de Deus sabe: hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos pois nele. Porque quem vive debaixo do desígnio de Deus, querido, sabe que o papai está cuidando. Sabe, querido, entende essa realidade. Sim. Dobre o seu joelho, querido. Dobre o seu joelho, querida. Na sua casa, se volte verdadeiramente a Deus. Ah, mas o tempo é difícil. Não é difícil só para você, é para mim, é para nós, para todos nós, querido. Mas a mesma palavra que é para mim é para você, e Deus te deu uma palavra nessa noite. E até mesmo o mal que intentarem contra você, Deus é poderoso para transformar em bem, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E o que é que você vai fazer com o bem que Deus vai transformar na sua vida? Deus, Ele está liberando favor para você liberar também favor dEle. Em nome de Jesus, levante as suas mãos ao céu junto comigo. Seja espiritual nessa hora. Ei, Senhor, abra os olhos espirituais. Nós precisamos de tocar esse lugar. Nós precisamos, os verdadeiros adoradores, nós precisamos de tocar, querido, esse lugar do desígnio. Toca neste lugar agora em nome de Jesus. Eu posso ver o Espírito de Deus, querido, derramando fogo dele sobre o teu coração. Há mais dele, o teu Espírito deseja vir para fora. Ele está removendo, sim, querido, todas as travas e está trazendo o teu Espírito para fora. Sim, o governo do Espírito sobre a tua vida, o desígnio de Deus, o lugar da onde Deus preparou para você. Sim, você não vai morrer antes da hora. Não, querido, você não vai dar errado. O Senhor, Ele tem o desígnio dele para o teu coração, para a tua vida. Mais Espírito, mais favor, Espírito. Sim, levante as suas mãos aos céus. Eu posso ver os olhos espirituais abrindo. Eu posso ver os portais celestiais se movimentando. Sim, eu posso ver. Não saia deste lugar. Mais Espírito, mais
Espírito